queridos estudantes da educação de jovens e adultos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Deisiane e irei trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. Vamos começar? Caderno e caneta na mão. O tema da aula de hoje são as fábulas. Você conhece alguma fábula? Quem não se lembra de ter ouvido em algum momento histórias curtas com personagens que são animais? A cigarra e a formiga, o leão e o ratinho, e a raposa e as uvas. Esses são exemplos de fábulas, narrativas que constroem um ensinamento, uma moral. Fábula é um gênero do tipo narrativo, muito popular e apreciado por pessoas de diferentes idades, nascida da tradição oral. O próprio nome remete a histórias contadas e passadas de geração para geração. A história que vamos ler apresenta duas personagens, a cigarra e a formiga. O que você imagina que aconteceu entre elas? Vamos ler o texto a seguir e descobrir? Então vamos lá. Era verão. A formiga carregava suas folhas e seus alimentos de um lado para o outro, enquanto a cigarra, caçoando dela, passava os dias cantando e se divertindo. Mas não tardou e o inverno chegou. A cigarra, faminta e com frio, foi pedir alimento à formiga, que lhe disse assim: por que você não trabalhou no verão e guardou comida para o inverno? Eu não fiquei à toa, não. Criei as mais doces melodias, respondeu a cigarra, ao que a formiga logo acrescentou: ah, você flauteou no verão, agora dance no inverno. A fábula mostra que é preciso pensar no dia de amanhã para não se arrepender depois. É uma fábula de La Fontaine, um francês que na época de Luís XV ele queria criticar a monarquia. É uma época que antecedeu a Revolução Francesa. Então, essa fábula não foi escrita para crianças. Ela foi escrita para poder ser cantada e declamada, porque os textos na época eram em formas de cantigas e se levava para as aldeias. E, na verdade, ela era cantada para poder tratar sobre a relação entre as formigas, que eram os plebeus, o povo que trabalhava. Eles trabalhavam demais para sustentar a nobreza. E a cigarra, que representava a nobreza, a monarquia, então, quando mostra a cigarra lá cantando, mostrando que a monarquia, a nobreza, ficava sempre muito cômoda, muito tranquila, uma vida muito prazerosa, enquanto as formigas sempre estavam lá trabalhando para sustentar a monarquia. E é por isso que a formiga fala: ah, você flauteou no verão? Agora dance no inverno, né? Nesse sentido, então, essa fábula foi adaptada para as crianças, de uma época em que não se existia textos para crianças. A gente tem essa outra versão da fábula, beleza?
Então, essa fábula, adaptada que lemos da cigarra e a formiga, é uma fábula retirada do livro Era uma vez Esopo, recontada por Kátia Canton, editora DCE. Nesse livro é visível encontrar outras fábulas que ensinam e divertem, como a que nós acabamos de ler. O que se passou entre os personagens foi o que você imaginou? Pense aí. Algumas ações foram praticadas pela cigarra e a formiga. Vamos identificá-las? Quais ações praticou a formiga? Ela trabalhou durante o verão, não é? E ficou com bastante comida no inverno. E a cigarra? Ela cantou durante o verão e ficou sem comida no inverno. Essas foram as ações da cigarra e da formiga. E quais características podem ser dadas a cada uma das personagens, de acordo com a fábula que acabamos de ler? A formiga, ela é muito responsável e trabalhadeira. Já a cigarra é muito o quê? Despreocupada e folgada. Despreocupada e folgada. Essas são as características que podem ser dadas à cigarra e à formiga. E essas características são próprias de animais ou seres humanos? Seres humanos, não é mesmo? Na fábula, as personagens são animais com características humanas, ok? As fábulas são histórias curtas que têm finalidade de ensinar algo às pessoas. São histórias que podem ser escritas ou contadas oralmente por alguém, beleza? O que você acha que essa fábula pretende ensinar? Você aí de casa sabe me dizer? Ela pretende ensinar, pessoal, que devemos estar preparados para os dias de dificuldade, não é? Que devemos viver sem nos preocuparmos com o futuro? Será? Qual será? Que devemos estar preparados ou que não devemos nos preocupar? Que devemos estar preparados para os dias de dificuldades, não é? Isso sim é um modo de se preparar. E o que a frase a seguir quer dizer? Ah, você flautiou no verão? Digo, é uma pergunta. Ah, você flautiou no verão? Agora dance no inverno. O que será que essa frase quer dizer? Quer dizer que a cigarra deve aproveitar sua música para dançar ou que a cigarra deve dar um jeito para arrumar comida, já que não trabalhou durante o verão? Qual dessas duas opções está correta? A frase correta é que a cigarra deve dar um jeito para arrumar comida, já que não trabalhou durante o verão. Não é verdade? Não trabalhou, tem que dar um jeito de arrumar comida. No final da fábula, há uma frase que apresenta a moral da história, isto é, o ensinamento que ela pretende apresentar. Vamos identificar? A fábula mostra que é preciso pensar no dia de amanhã para não
se arrepender depois. Mostra que é preciso pensar no dia de amanhã para não se arrepender depois. Prestaram atenção? Então vamos continuar. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional. É que usa a alegoria para construir seus sentidos. Os animais, que são personagens, possuem características o quê, pessoal? Características humanas, como a ganância, a preguiça, a inveja, a sabedoria, a astúcia e etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de uma mesma história, o que não compromete a sua função, a de levar as pessoas a refletirem sobre o comportamento em sociedade. Vamos continuar. As fábulas podem ser escritas em prosa, texto em parágrafos ou em versos. Os títulos geralmente fazem referência às personagens e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. E linguagem simples, a linguagem objetiva e direta. E pode haver diálogos com a presença do discurso direto. Então, temos essas características: narrador, enredo, espaço, tempo e personagens. Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se que ela deve ter uma estrutura mínima de começo, meio e fim. Ou seja, no início, apresentamos as personagens e a situação. Depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma situação. Por fim, criamos um final surpreendente que gere a reflexão dos leitores sobre um ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto, geralmente. As temáticas são variadas e ligadas às características que os animais representam. Por exemplo, o leão, a força, a coruja, a sabedoria, a raposa, a astúcia. Lembre-se do título. Resumindo, a fábula tem por objetivos transmitir ensinamentos, há uma ligação de moral no final da história, são frases curtas, podendo reproduzir um provérbio popular ou um ditado popular. Exemplo, vamos a alguns. Devagar se vai ao longe. As aparências enganam. Quem tudo quer, nada tem. A pressa é inimiga da perfeição. Os mais conhecidos autores de fábulas são Esopo e La Fontaine, a quem são atribuídas as autorias dos textos mais famosos entre os leitores no Brasil. Temos representantes como Monteiro Lobato, não é? Quem aí conhece? E Milor Fernandes, que se dispôs a uma construção de releituras de fábulas. Exemplos: a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, a rã e o touro, a raposa e o corvo, o leão e o rato. Ok?
Temos aqui nessa imagem Milor Fernandes, autor de A Tartaruga Tagarela. Temos agora o nosso conhecidíssimo Monteiro Lobato. Quem aí já ouviu alguma fábula de Monteiro Lobato? São muito boas, não é mesmo? Esta é mais uma fábula em que a personagem é uma formiga. Como você acha que será a atitude dela em relação à pomba? Vamos ler? A pomba e a formiga. Uma formiga, ao beber água no riacho, distraiu-se e foi levada pela correnteza. Socorro! Gritava ela, debatendo-se. Por favor, alguém me ajude! Uma pomba que voava por ali ouviu os gritos e, mais do que depressa, atirou um pequeno galho para a formiga, que pôde assim chegar à terra firme e se salvar. Muito obrigada, agradeceu ela à pomba. Nunca me esquecerei do seu gesto. Dias depois, a pomba estava distraída num galho, catando bichinhos, e nem percebeu que um caçador fazia mira para matá-la. Nesse exato momento, passava por ali a formiga. Ao ver o perigo que sua benfeitora corria, imediatamente picou com força o tornozelo do caçador. Com a picada, ele se assustou e errou o tiro. A pomba, advertida pelo barulho, escapou para bem longe. Nosso estudo de fábulas está terminando e chegou a hora de você descobrir a moral dessa história e criar a sua. Então, mãos à obra! Que tal vocês decidirem o destino das fábulas que vão produzir? Liste alguns provérbios que sua família conhece. Se for possível, consulte livros ou sites que contenham provérbios e com certeza você encontrará vários. Selecione um provérbio para inspirar sua produção. Que animais você escolheria para fazer parte de sua fábula? Quais seriam as características de cada um? Leia o título e o início de algumas fábulas, como a Assembleia dos Ratos, a Coruja e a Águia, a Rã e o Boi, o Sapo e o Boi, o Lobo e a Cegonha. É hora de começar a produção da fábula. Atenção! Sempre que retomar a escrita, releia o que já produziu. Por hoje é só. Tchau, tchau! Acesse a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades e não se esqueçam, se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Grande beijo!